Fala galera, meu nome é Leandro e hoje traremos um resumo do que foi a Segunda Guerra Mundial. Para iniciarmos, você terá que recordar seus antecedentes. No final da Primeira Guerra Mundial, foi assinado um tratado de paz pelas potências europeias, declarando assim o fim do conflito. Chamado de Tratado de Versalhes, o principal ponto determinava que a Alemanha aceitasse todas as responsabilidades por causar a guerra e que, sob os termos dos artigos 231 e 247, fizesse reparações a um certo número de nações da Tríplice Entente. Os termos impostos à Alemanha incluíam a perda de uma parte de seu território para o número de nações fronteiriças, de todas as colônias sobre os oceanos e sobre o continente africano, uma restrição ao tamanho do exército e uma indenização pelos prejuízos causados durante a guerra. O segundo fato a ser recordado foi que Hitler, com seu revanchismo alemão de pegar tudo aquilo que lhes foi tirado durante o final da Primeira Guerra, desobedece completamente o tratado. Primeiro, o exército alemão invade a Áustria, em uma anexação pacífica. Apesar de ser uma ocupação militar, a anexação foi pacífica e saudada pela maioria dos austríacos. Mais de 90% aprovaram sua anexação. Outro fato é que Hitler, após assumir-se, começa a produção de armas em larga escala dentro da Alemanha e clandestinamente na Rússia. Essa produção alimentava todas as forças armadas e o alistamento militar volta a ser obrigatório. Adolf Hitler remilitariza a fronteira com a França, chamada de Renânia. Também temos Hitler com suas tropas alemãs fazendo a anexação dos Sudetos. Sudetos é uma região da Tchecoslováquia. Em 1938, temos um tratado acordado entre os principais líderes das potências europeias. Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Chamberlain no Reino Unido e Daladier na França. Chamado de Acordo de Munique, tinha como características a entrega dos Sudetos a Hitler, uma clara traição à Tchecoslováquia, onde futuramente Hitler desrespeita o acordo e invade o restante da Tchecoslováquia. Inglaterra e França fazem pactos de não agressão com Hitler. O clima na época era de paz. As pessoas não querem mais guerras, um dos motivos de darem os Sudetos a Hitler. Os líderes confiavam em Hitler. Adolf Hitler queria a Polônia, pois era muito importante para o projeto alemão. No Tratado de Versalhes, o corredor polonês foi retirado do Império Alemão e transferido para a recém-criada Polônia. A Polônia era protegida pela Inglaterra, por acordo. A Polônia é uma região muito importante para os soviéticos, e Hitler sabia disso. Era principalmente importante a Varsóvia, pois em 1920, o Exército Vermelho foi derrotado em Varsóvia durante a Guerra Civil, na Revolução Russa. Adolf Hitler sabe que se invadisse a Polônia, criaria uma guerra de duas frentes, com os ingleses e os soviéticos, chamando assim os soviéticos para um acordo. Em 23 de agosto de 1939, temos o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Esse pacto estabelecia que, se acaso a Alemanha entrasse em conflito com a Inglaterra ou a França, em razão de uma eventual investida da Alemanha contra a Polônia, a URSS, por sua vez, ficaria afastada, sem se manifestar militarmente. Enfim, temos o cenário montado para o início de uma guerra. A cavalaria polonesa foi atropelada pelas divisões de blindados. A Polônia cai muito rápido e os ingleses não têm o que fazer, a não ser declarar guerra contra a Alemanha. Em setembro de 1939, Inglaterra e França declaram guerra contra a Alemanha. Inicialmente, temos as vitórias do Eixo, que era composto por Itália, Alemanha e Japão. A tática de guerra utilizada pelos alemães chama-se Blitzkrieg, traduzindo Guerra Relâmpago, composta pelos seguintes grupos: Wehrmacht era a infantaria, Kriegsmarine, a marinha de guerra, Luftwaffe, a aviação aérea, e as divisões Panzer, formada pelos veículos blindados. Hitler começa dominando os neutros, como Finlândia, Holanda, Bélgica e a partir desta, a França.
O exército alemão invade a França, dividindo-a ao meio. Em 4 dias, os franceses estavam desbaratinados. Os franceses vão para o norte da França desesperados, no Canal da Mancha, em uma cidade chamada Dunkerque. Indo em direção à Inglaterra, temos 200 mil franceses atravessando o Canal da Mancha. Há especulações que afirmam que Hitler gostava de ver os franceses fugindo igual baratas, motivo pelo qual não os matou. Com o sul da França dominado, estabelece a República de Vichy, liderada por Philippe Pétain, grande herói da Primeira Guerra Mundial. Virou um colaborador nazista na Segunda, perseguindo judeus, mandando para os campos de concentração na França dominada. Na época, Charles de Gaulle, líder da resistência francesa, fazia um discurso via rádio da Inglaterra. Segundo o livro Heil Hitler, as tropas alemãs tomavam comprimidos de metanfetamina. O governo teria comprado mais de 70 milhões de cartelas. Os soldados ficavam sentindo-se imbatíveis, com o discurso da superioridade da raça ariana, do melhor soldado do mundo, mais o estímulo da droga. Outro fato era que as tropas nazistas dominavam grandes regiões da França e roubavam o seu vinho. Em 1940, temos a Batalha da Inglaterra, ou a Batalha da Grã-Bretanha. A França está dominada, os norte-americanos começam a fazer determinados acordos. A Carta do Atlântico, negociada pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill e pelo presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Roosevelt. Nessa carta, os Estados Unidos estão se comprometendo em ajudar financeiramente os países que estiverem lutando contra o eixo. Além disso, os Estados Unidos fazem um bloqueio econômico ao Japão, o que explica em grande parte o ataque a Pearl Harbor. Explicando um pouco sobre a tática de batalha das tropas alemãs, a ideia era que a Blitzkrieg era um ataque aéreo destruindo as principais vias de acesso e as principais torres de comunicação, tudo para isolar a área a ser conquistada. Após isso, chegam os blindados abrindo e logo em seguida a artilharia. A invasão à Inglaterra não seria fácil, teria que começar por um ataque aéreo. Pelos alemães, temos a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, e pelos ingleses temos a RAF, Royal Air Force. Os ingleses usam um instrumento que estava em desenvolvimento ainda, o radar. Em um discurso, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill afirma: "Só tenho para oferecer sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Meses de conflitos, toneladas de bombas lançadas sobre Londres, mais de 1.500 aeronaves dos ingleses e mais de 1.800 aeronaves alemãs derrubadas. A Inglaterra resiste e Hitler recua." Após a resistência da Inglaterra, Churchill diz: "Nunca antes no campo dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos." Continuando, temos a invasão à URSS, chamada de Operação Barbarossa. A Ucrânia foi ocupada, indo contra o acordo e atacando pessoas completamente despreparadas. Na outra parte do eixo, temos o avanço italiano. Itália concentra-se em batalhas no norte da África, com grandes dificuldades de conseguir vitória, precisando constantemente da ajuda da máquina de guerra alemã. Em relação à guerra, o expansionismo italiano é muito frágil. Seguindo pelo eixo, temos o avanço japonês. Eles dominam a Manchúria e Coreia, invadem a China e dominam grande parte das Filipinas, chegando quase a invadir a Austrália. Os japoneses bombardeiam as bases norte-americanas no Havaí de Pearl Harbor. Em dezembro de 41, o bombardeio tem como consequência a antecipação das tropas americanas participando diretamente do conflito, chegando à Inglaterra coordenando ataques na Cilícia, o que no futuro será a Guerra no Pacífico, entre japoneses e americanos, durando 4 anos de conflito. Começam assim as derrotas do eixo. Na Itália, temos Mussolini caçado e fuzilado pela resistência italiana. Mussolini e sua mulher são pendurados em um posto de gasolina em Milão. A população italiana joga a culpa em Mussolini por todas as coisas de ruins que estavam acontecendo. O desgaste de guerra, toda a humilhação que a Itália vinha sofrendo nas batalhas da África e perseguições internas. Temos assim a queda do fascismo. Logo, temos a Batalha de Stalingrado, ou Batalha de Stalingrado, uma região com indústrias pesadas soviéticas, talvez a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, com mais ou menos 1,5 milhões de mortos. Além disso, esse foi um ponto decisivo para o término da Segunda Guerra. A resistência de Stalingrado foi heróica, a maior resistência, muito significativa. A primeira grande derrota alemã. Na frente oriental, o Exército Vermelho vai com força total, como um rolo compressor em cima dos alemães. Os países que fossem libertos pelo Exército Vermelho caíam de influência soviética, já começando o processo de áreas de influência entre Estados Unidos e União Soviética.
a Guerra Fria já começa. Em 6 de junho de 1944, temos a invasão dos aliados pela frente ocidental contra as tropas nazistas na França. Eram compostos por ingleses, franceses e americanos. Conhecido como Dia D, os desembarques na Normandia foram a maior invasão por mar na história. A operação deu início à libertação dos territórios ocupados da Europa Noroeste pelos alemães e implantou os alicerces da vitória dos aliados na frente ocidental. Após 4 anos ocupada, França estava liberta. A estratégia de guerra usada era como se fosse um hambúrguer militar, com 2 frentes espremendo os alemães. Durante esse conflito, temos uma correria para ver quem chega primeiro a Berlim. Os soviéticos chegam primeiro. A Batalha de Berlim foi resultado de uma maciça ofensiva soviética contra as forças alemãs no início de 1945. A última grande derrota dos alemães. Quando Berlim está completamente ocupada, começa o processo de fuga dos oficiais nazistas. Com a ajuda da Igreja Católica e do Vaticano, fogem para os Estados Unidos, Argentina e Brasil. Uma das fotos mais marcantes no final da Segunda Guerra Mundial é a de um soviético fincando a bandeira no Reichstag, declarando a derrota de Hitler. Na foto, podemos ver um dos soldados soviéticos está usando um relógio em cada braço. Futuramente foi comprovado que os soviéticos, quando passavam derrotando as tropas alemãs, iam saqueando e estuprando. Hitler cai no dia 8 de maio de 1945, tornando-se o dia da vitória da Europa. O último fato, e não menos importante, foi a derrota japonesa. Americanos desembarcam nas ilhas do Pacífico. Os americanos usavam uma estratégia de saltar de ilha em ilha. Já os japoneses tinham uma resistência suicida, os kamikazes. Analisando o contexto, vemos que a derrota do Japão era inevitável, mesmo com a resistência kamikaze. Era uma questão de tempo para que a derrota acontecesse. Infelizmente, os Estados Unidos usam a maior arma já criada, usando como desculpa salvar a vida dos jovens da resistência kamikaze. As bombas não eram necessárias. Chamada de Little Boy, lançada em Hiroshima, matam mais de 100 mil. Para entendermos como funciona, primeiro ela desintegra no raio de 1 km, depois leva o calor de 1000 graus Celsius mais a radiação contaminando as pessoas. Não satisfeitos, uma segunda bomba é jogada, dia 9 de agosto, sobre Nagasaki. Temos assim o fim do conflito. Uma população à mercê da radiação, de problemas que afetam até hoje na data desse vídeo. Pessoas contaminadas tendo filhos, passando uma deficiência para a próxima geração. Essas bombas não serviram só para derrotar o Japão, mas para mostrar aos soviéticos que os Estados Unidos dominavam o maior artefato bélico até aquele momento. A segunda bomba foi lançada com o intuito de mostrar que não foi sorte o que houve em Hiroshima e que a dominavam. Temos assim o fim do conflito, o fim da Segunda Guerra Mundial. Após o final da Segunda Guerra, temos a Conferência de Yalta, também chamada de Conferência da Crimeia. É composta por um conjunto de reuniões ocorridas entre 4 e 11 de fevereiro de 45. Os chefes de governo dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e da União Soviética, Joseph Stalin, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, reuniram-se em segredo em Yalta para decidir o fim da Segunda Guerra Mundial e a repartição das zonas de influência entre o Oeste e o Leste. Bom, jovens, esse foi o final do vídeo e se você gostou ou aprendeu alguma coisa, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigado por estar até aqui e até mais!